Soluções tecnológicas e empresas que tiveram que mudar o rumo por conta da pandemia. Esse é o tema do Ser Empreendedor de hoje e o nosso primeiro convidado neste bloco é o Márcio Lima, que é o CTO da Ethereum Tech. Ela tem vários cases, só que antes da gente falar especificamente, Márcio, sobre a pandemia, eu queria que você contasse um pouquinho a história da startup e quando você se viu como empreendedor num negócio de inovação e tecnologia. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês. É um prazer também deixar os cumprimentos a todos que nos assistem. Pois a Ethereum Tech, ela é uma startup de computação em nuvem, né? Uma startup de cloud, e ela nasceu a partir da necessidade interna de uma outra empresa, né? Sigicorp, que é do mesmo grupo, inclusive. E aí, através dessa necessidade interna, né, de infraestrutura com segurança, com governança de dados, com alta disponibilidade, né, nós fizemos um investimento significativo em infraestrutura, né, moderna, com as últimas versões. Fizemos algumas parcerias interessantes com alguns parceiros, né, também que são essenciais nesse ecossistema, então parceiros também líderes nos seus respectivos segmentos, né? E aí, assim, diante do cenário bem feito, bem concluído, né, enxergamos algumas oportunidades, encapsulamos alguns produtos, percebemos que o mercado tecnológico estava carente, né, de um atendimento, uma mentoria mais customizada, mais próxima às necessidades, de fato, dos clientes, das pequenas e médias empresas, principalmente, e também de instituições da área pública, né, mais voltado para a administração pública municipal, né, as prefeituras, no caso. E aí fomos para o mercado e com esse viés, né. Isso foi quando? Isso foi no ano de 2019. Bem recente, então. Bem recente. A empresa tem 1 ano e meio, né, de existência. Assim, não somos mais uma startup, somos uma empresa consolidada, já estabelecida, somos uma Eireli. E aí, nessa oportunidade que a gente enxergou, né, nessa carência de prestar serviços de infraestrutura computacional com qualidade, principalmente com segurança, centralidade das informações, né, porque hoje o dado, a informação bem contextualizada, a informação com qualidade, ela é passível de monetização, de agregamento de valor. Então, identificamos uma gama de oportunidades e decidimos explorar esse mercado. Só que diante disso, né, aconteceu uma oportunidade bem, assim, um time muito interessante, porque em comparação com os grandes players, né, de computação em nuvem, dos players de cloud computing, nós identificamos que havia um espaço para proximidade, para o tratamento, uma relação interpessoal com o cliente, né, coisa que essas empresas grandes, elas não conseguem devido ao número, elas são excelentes no que fazem, sem dúvida nenhuma, porém, pelo alto nível, por serem empresas globais, multinacionais, presentes ao redor do mundo inteiro, deixa, né, não é possível praticar essa interpessoalidade com o cliente, onde o cliente, por exemplo, não tem a oportunidade de visitar o data center onde suas informações estão. Muitas das vezes ele nem sabe que data center estão hospedados os seus dados. E aí, nessa lacuna, a gente identificou a oportunidade de preencher, né, essa necessidade, né, essa proximidade. Agora, Márcio, você falou lá que percebeu oportunidades tanto com grandes empresas, tanto quanto com administrações públicas. E a gente está nesse período de pandemia, é inevitável a pergunta, né, a respeito dela, mas parece que você, na verdade, é uma dessas empresas que tem colaborado nessas questões também da pandemia e trouxe um sistema de cadastramento para a campanha de vacinação para uma cidade bem pertinho aqui da nossa sede, que é em Amparo. Eu queria que você contasse para a gente como surgiu essa experiência e a partir desse problema que muitos municípios têm, que é a questão do cadastramento, que é a
Então, da organização e agendamento da campanha de vacinação. Perfeito. Excelente pergunta. Assim, a pandemia ela veio de uma forma inusitada, de uma forma bastante inesperada, e claro que é um tema super importante e, inevitavelmente, nessa trajetória de concepção da empresa, participamos, né, desse desafio, né, porque a empresa estava recentemente concebida e já enfrentamos essa primeira onda, né, essa diversidade de tamanha proporção mundial, enfim, que todos já conhecemos. Mas a nossa preocupação, é importante voltarmos assim, quando nós enxergamos essa oportunidade de empreendedorismo, nós não queríamos, né, nós nunca tivemos a visão de ser uma empresa apenas de infraestrutura, né? A gente queria sempre um algo a mais. Então, assim, o nosso DNA já nasceu com uma preocupação, assim, de prover o serviço, mas agregando valor, né? Agregando, potencializando o negócio das instituições clientes, dos clientes de área privada, enfim, seja da área pública, mas o nosso DNA é o quê? É prover, sempre foi, desde a sua concepção, prover um serviço de qualidade, mas que não só tenha qualidade, mas que potencialize e agregue valor ao negócio do cliente. E aí, na administração pública não foi diferente, né? Tínhamos um desafio, a pandemia estava presente e a Ethereum, juntamos a equipe, o que a gente vai fazer a respeito. E lá em Salto, já no seu primeiro ano de existência, enxergamos Salto, município da região de Sorocaba, interior de São Paulo aqui, e entregamos um projeto que se iniciou no final de 2019, né, em novembro. Entregamos um projeto em fevereiro de 2020, ou seja, bem quando deu aquela primeira onda grande da pandemia. Entregamos um projeto de digitalização do atendimento da prefeitura, né? Então, nós pegamos o sistema de atendimento de gestão da prefeitura já existente e fizemos uma extensão, né? Aumentamos o braço, né? Atendimento em que setor? Em setor de emissão de segunda via de IPTU, emissão de segunda via de valor venal de imóvel, os serviços mais procurados, né, e que exigiam maior demanda física, né, no espaço físico da prefeitura. Então, esse foi o desafio, conseguimos fazer isso com muito êxito, isso deu muita visibilidade para a Ethereum Tech, inclusive, porque o time foi bem quando a pandemia mostrou que vinha e que ia demorar, que vinha para ficar um certo tempo, infelizmente. E conseguimos fazer isso com muito êxito. Então, hoje, Salto, ela conta com os principais serviços de forma totalmente digital, né? Integrando esse sistema de gestão da prefeitura que já existia com a tecnologia do Telegram, né? De chatbot Telegram. Então, concebemos nesse projeto o Cidadão Salto Bot. Então, pelo Telegram, né? Um aplicativo que você instala na App Store, na Play Store, em qualquer plataforma do celular, você instalando esse aplicativo da linha do WhatsApp, é um aplicativo de troca de mensagens, né? E aí, através disso, ele tem um atendimento automatizado, né? Então, lá ele consegue ter todas as tratativas dessas emissões de guias, certidões, etc., sem a necessidade de estar fisicamente na prefeitura. E isso foi um time perfeito, muito relevante, e isso foi o que nos projetou, né? Principalmente na administração pública municipal. Logo na sequência desse roteiro, nós tivemos um case muito interessante, novamente, assim, né, visando sempre nessa preocupação de trazer valor, não só trazer a tecnologia pura, trazer valor, né, que de fato isso vai potencializar, vai melhorar e vai agregar valor ali para o negócio do nosso cliente. E fomos para Marília, fornecendo uma plataforma de computação em nuvem também, só que com um diferencial, visando a área da saúde com o sistema eletrônico do SUS. Então, percebemos que o sistema tinha uma baixa performance, funcionava de uma maneira não satisfatória, com muita lentidão, muitas quedas, indisponibilidades. Abraçamos essa causa, fizemos um trabalho lá a quatro mãos com a equipe da prefeitura, conseguimos viabilizar, deixar mais seguro, mais disponível, com uma performance bem mais elevada, e conseguimos implementar em todas as unidades básicas de saúde de Marília o sistema de atendimento eletrônico. Então, hoje em Marília não se tem atendimento manual, né? Obviamente que existem intercorrências, alguns problemas, tem essa opção, né, ainda, mas, assim, hoje, em todas as unidades,
o sistema está funcionando de forma digital. E não paramos por aí, né? Enxergamos uma oportunidade, falamos assim, olha, já que nós temos esse dado, já temos essa visibilidade, estamos provendo a digitalização, né, da saúde do município, por que não agregar mais valor à Secretaria de Saúde do município? Por que não fazer um trabalho, um conjunto, onde nós podemos qualificar e dar maior qualidade às informações de saúde a nível de a tomada de decisão, né, em termos de orçamento, em termos de campanhas para enfrentar a pandemia e etc. Então, nós começamos a prover dados, né, para a Secretaria de Saúde, dados analíticos, né? Isso lá em Marília ainda. Lá em Marília. Então, assim, Marília hoje, ela conta com uma visibilidade, a unidade de atendimento do bairro X, o pico de consultas, de trânsito naquela unidade é das 8 às 9 da manhã. Já na unidade do bairro Y, é às 4 da tarde. Isso tudo são insumos que a equipe de saúde do município consegue se preparar melhor. A gente sempre pensa, Márcio, a gente sempre pensa em otimizar tempo e dinheiro para as empresas privadas, mas, por exemplo, com esse trabalho, com essa solução de vocês, é plenamente possível organizar uma gestão que gera economia de tempo e dinheiro. Exatamente, isso no meio público é muito importante, porque a gente sabe que a situação de custeio, com a crise, porque assim, né, todo mundo visa o lado ruim, assim, quando a gente tem uma diminuição na atividade econômica, né, é claro que assim, isso é um tema polêmico, mas assim, a intenção sempre da gestão pública, ao decretar um lockdown, ninguém gosta, né, de fazer isso, porque realmente assim a saúde está no estado crítico, leitos superlotados, então exige alguma ação nesse sentido do poder público, sem dúvida nenhuma. Mas com isso a arrecadação do município também diminui, né? O custeio fica mais difícil, né? Todo mundo perde, né? Não é só o comerciante, não é só o trabalhador, enfim, o poder público também é passível de diminuição de arrecadação, porque a atividade econômica diminui, né? A tributação diminui, enfim, tudo sofre o seu devido impacto. E foi a partir dessas experiências que vocês chegaram, então, a essa formatação desse sistema de cadastramento para a campanha de vacinação em Amparo? Exatamente, foi no mesmo intuito, né, sempre nessa visão de potencialização, trazer otimização, trazer uma gestão mais efetiva, não só assim, você praticar a governança de TI, né, de fato, porque o pessoal acha que a tecnologia, fazendo a gestão da tecnologia é o suficiente. Não, você tem que, nós da Ethereum temos a visão de a tecnologia funcionar em congruência, né, em convergência com as demais áreas da instituição, né? Então, a Secretaria de Tecnologia, ela tem que estar ali num excelente engajamento, num excelente alinhamento com as demais secretarias, para esse esforço ficar mais efetivo e realmente trazer essa otimização. E Amparo não foi diferente. Amparo foi com essa preocupação, né, identificamos um problema corriqueiro em diversos municípios, onde essa alta demanda de vacinação, assim, não que ela está sendo feita de forma ineficiente ou nada, mas assim, existiam oportunidades se você fizer um trabalho de análise dessas informações, tratar essas informações, você consegue se planejar melhor e dar condições para toda a equipe de saúde se planejar melhor, né? Então, foi isso que a gente fez em Amparo. Nasceu a ideia com apenas uma organização da fila de vacinação, só que não paramos aí, né? A gente falou assim, vamos conhecer o perfil, vamos conhecer quantos de cada, como a vacinação ela é dividida em fases, vamos ver a proporção de habitantes em cada fase, conhecer um pouco esses grupos e consolidar essas informações e entregar isso na mão da equipe de saúde do município, que com base nessas informações pode otimizar o seu planejamento, direcionar os seus recursos de forma bem mais assertiva e objetiva. Márcio, você está falando como CTO da Ethereum, mas quem faz parte da Ethereum? Como é o organograma de vocês? Exato. Hoje, assim, temos um time enxuto, estamos aproximadamente contando hoje com 50 profissionais, né, em diversas áreas.
marketing administrativo, enfim, mas também, assim, temos na parte tecnológica, né, temos disciplinas bem atuais, né, como DevOps, Data Science, né, que é a ciência dos dados. Então, assim, contamos com cientistas de dados, com arquitetos de dados, contamos também com programadores, um setor de atendimento de suporte, mas sempre com essa ótica, né, de esse ecossistema, dessa prestação de serviço, não parar só no computador em si ou só no programa, no software em si. Colocar esse recurso tecnológico dentro de um ecossistema que fortaleça o todo, né, fortaleça as demais áreas, seja da instituição, seja da empresa, enfim, não importa. Márcio, você falou dessa experiência e falou muito, achei muito legal essa fala, dessa sua preocupação com a questão do ecossistema. Quando a gente pensa numa startup, hoje você já até explicou que vocês começaram, mas hoje já são uma Eireli, como que a gente pode falar dessa questão de escalar uma empresa para ela chegar, por exemplo, no ponto em que vocês estão? Eu acho que o fator fundamental é justamente essa ótica da centralidade do cliente, né? Eu acho que a gente não pode ter mais a visão tradicional, a visão bem conservadora, que perpetuou durante bastante tempo, que assim, vamos formular um produto, deixar esse produto bom, né, e jogar ele no mercado para os clientes o consumirem. Hoje em dia, a gente tem uma cultura que só isso não basta, porque hoje em dia o cliente ele está cada vez mais exigente, as instituições necessitam de maior flexibilidade, melhor amparo em termos de mentoria, né? Uma orientação customizada. Então, assim, a dor de um município não é a mesma dor de outro município. Então, você tem que entender qual que é aquele cenário, onde realmente você vai colocar uma solução tecnológica que fomente e resolva aquele problema, que fomente uma impulsão, uma melhoria, como no todo, né, em todas as áreas, enfim. Então, eu acho que o segredo, eu acho que o que uma startup hoje deve ter como premissa é a centralização do cliente, né, botar o cliente como foco. O que o cliente precisa? Vamos conhecer o meu cliente, né? Quem que é a pessoa que está consumindo o meu produto e o que meu produto pode ajudar, né, essa instituição, essa empresa, na trajetória dela, para ela desempenhar, para ela otimizar os papéis e os objetivos dela. Eu acho que esse é o maior segredo. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Ser Empreendedor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição. E agora a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta falando aqui no programa sobre também uma startup que tinha muito sucesso, faz muito sucesso e com a pandemia teve que se reinventar. Será que ela continua fazendo sucesso? Já já aqui no nosso programa. Não saia daí. Segundo bloco do Ser Empreendedor e readaptar uma plataforma e readequar o atendimento do que até então era uma startup que cuida de reservas e marketing digital para bares e restaurantes, um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. A gente vem aí entre fases vermelhas, laranjas, com atendimento presencial muito restrito e às vezes até proibido. A Ludmila já falou com a gente no Ser Empreendedor logo que o aplicativo começou a ser amplamente utilizado em Campinas, ela que é de Ribeirão Preto, e agora fala de como teve que remodelar o negócio e a gente vai conversar um pouquinho. Ludmila, seja bem-vinda novamente, agora nesse novo formato online, né? Sim, agora nesse novo formato. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Ludmila, me conta, a gente estava até então, a gente já contou aqui no Ser Empreendedor, quando vocês vieram, a questão de reservar pelo aplicativo. E quando aconteceu tudo em 2020, qual foi o impacto disso no Primeira Mesa? Bom, logo quando começou em março de 2020, houve uma cobrança muito grande dos restaurantes e da população em que a gente cessasse por completo o nosso trabalho.
porque nós não poderíamos estar estimulando as pessoas a sair de casa. Então, por um período de 15 dias, o Brasil inteiro parou. Nós fechamos 100% das mesas no Brasil inteiro, em respeito à situação, até que nós entendêssemos o que estava acontecendo e como nós poderíamos ajudar os restaurantes. Porque é isso que nós fazemos, nós trabalhamos para os restaurantes. E naquele momento ninguém tinha nenhuma informação. Então, por 15 dias, nós cessamos a operação no Brasil e nos encontramos com restaurantes, conversamos com sócios para entender como é que nós continuamos sendo solução para vocês nesse momento. Foi aí que os restaurantes nos disseram, eu não posso perder o movimento que vocês geram para nós. Então, eu estou disposto a permitir que esse direcionamento seja feito para delivery ou para retirada, para as pessoas continuarem consumindo no meu restaurante. Então, naquele momento, a gente percebeu que era mais importante nós ajudarmos os restaurantes com o que seria uma solução para eles, do que nós ficarmos presos ao que era o que nós fazíamos antes, que era o oposto, que era movimentar o restaurante, movimentar o salão do restaurante. Então, naquele momento, a gente percebeu que para ajudar os restaurantes, a gente precisava se reinventar, fizemos algumas alterações, e junto com os restaurantes a gente conseguiu passar por isso de uma forma bem tranquila, o que acabou sendo mais surpreendente do que... O resultado foi mais surpreendente do que a gente esperava. Era a pergunta que eu deixei no bloco passado, justamente, que vocês que estavam fazendo tanto sucesso, tiveram que, a toque de caixa, remodelar o negócio e o sucesso continua? Bom, nós temos menos movimento do que o esperado. É claro que a pandemia, ela impactou demais essa parte social, e o restaurante nada mais é do que aquela oportunidade de socializar, de ter contato com família, de ter contato com uma boa experiência. Então, isso nós não conseguimos proporcionar, porque a gente não pode movimentar o salão. Então, o nosso movimento caiu bastante. Foi uma queda bem grande. Independente disso, os restaurantes que se mantiveram conosco, que fizeram essa adaptação para delivery, para retirada, eles estão satisfeitos com o resultado que a gente conseguiu gerar. Então, se os restaurantes estão satisfeitos, nós também estamos satisfeitos e estamos dando como dever cumprido. Quando a gente fala, Ludmila, em remodelar um modelo de negócio diante de um problema tão grande como o fechamento de bares e restaurantes, eu queria que você falasse um pouquinho dessa logística. Você teve que contratar profissional para fazer isso? A sua equipe mesmo que já estava com você conseguiu mudar toda a plataforma? Me fala disso. Na verdade, nós não fizemos contratação nesse momento. O que nós tivemos que fazer foi remodelar o escopo de toda a equipe. Então, nós temos uma equipe de marketing, nós temos uma equipe de inteligência, nós temos as pessoas que fazem o contato com o restaurante e com os clientes, e isso teve que se adaptar. Então, todo o trabalho de inteligência, todo o estudo que nós tínhamos em determinado restaurante, o estudo de perfil de cliente que ia ser direcionado para aquele restaurante, o estudo dos horários que seriam interessantes e estratégicos para o restaurante receber, a capacidade de pessoas, o número de integrantes de mesa, tudo isso precisou ser revisto imediatamente. Então, o trabalho que nós tínhamos de meses de estudo sobre aquele determinado restaurante, como a gente tem com todos os outros, ele se acabou, ele desapareceu, ele precisou ser feito do zero. E nós tivemos que aprender junto com o restaurante o que seria esse novo público, o que era interessante para ele nesse momento, se era volume, se era conseguir manter as pessoas fazendo pedidos em momentos diferentes, ou se para eles era interessante que todos os pedidos entrassem no mesmo horário. Todo o trabalho de marketing, o criativo, todo o copy, tudo que estava pronto, precisou ser refeito. Uma coisa muito interessante que nós aprendemos foi que nem todo prato viaja em delivery e retirada. Então, se nós tivéssemos feito um trabalho em cima de um prato específico daquele restaurante e aquele prato não ia chegar numa apresentação bacana para o cliente final, nós tivemos que refazer essa arte, nós tivemos que mudar o que estava feito para a gente poder garantir que a experiência, mesmo que não fosse chegar até o restaurante,
mas que ele fosse surpreendido positivamente com a apresentação daquela comida quando chegasse em casa. Então, foi literalmente estudar novamente movimento, capacidade, toda a parte de marketing, toda a parte de estratégia. Então, e a equipe fez isso brilhantemente. A gente conseguiu reagir num tempo muito rápido. E, de novo, a gente teve um retorno muito bacana dos restaurantes que trabalharam conosco nesse momento. A gente tem aqui alguns estudos feitos algumas pesquisas feitas pela VR Benefícios, que apontam o seguinte, que os comerciantes, de forma geral, principalmente de restaurantes e bares, padarias, inclusive, adotaram, 63% adotaram o WhatsApp, 51% o e-commerce próprio, 42% vendas online e 39% aplicativos de entrega. Por outro lado, a gente também observa que, por exemplo, a gente teve aí um 2020, com toda essa mudança de mercado de vários setores aí, um salto de 81% dos comércios que passaram a adotar o delivery como um método de sobrevivência do negócio. Aí eu te pergunto, né? Que nem você falou, teve a preocupação que tem prato que não dá, tem que ser de uma outra forma. Isso foi amplamente negociado com os restaurantes e bares, justamente porque, como você disse, às vezes o cliente, quando pede, ele quer ter aquela mesma experiência quando ele está no salão. Mas ele sabe que há controvérsias, mas no início teve aquele medo de que, nossa, será que minha comida não vai vir toda mexida? Uma série de coisas. Como que vocês conseguiram, então, negociar isso? O que nós percebemos, e que foi extremamente interessante, é que os restaurantes aprenderam ao mesmo tempo que nós aprendemos. Então, foi alguma coisa que nós não sabíamos, ninguém sabia o que fazer naquele momento. Quem trabalhava com delivery trabalhava com delivery, mas existia todo aquele preconceito de que quando você recebe delivery em casa, de que aquilo não teria qualidade, que o conforto era mais importante do que a qualidade do que você estava consumindo. Então, o que nós percebemos foi que foi muito rápido os restaurantes identificarem o que chega legal para o cliente final e o que não chega legal para o cliente final. Uma outra coisa que nós percebemos foi o investimento em embalagens, em apresentação. Então, aquela comida que era entregue antes, que vinha naquela marmita toda separadinha, mas que quando chegava em casa aquilo já estava todo remexido, eles fizeram novas embalagens, agora as porções estão diferenciadas. Teve muito restaurante que fez investimento em estudos de embalagem, para caber exatamente na mochila dos entregadores, para ter certeza que aquilo não vai se movimentar durante a entrega. Porque antigamente tinha aquela ideia de que você pede a pizza, ela chega toda revirada, né? Isso realmente acontecia, não havia preocupação com a apresentação. Então, o delivery trouxe o seguinte: se as pessoas não podem ter experiência aqui dentro comigo no restaurante, eu preciso levar a experiência para eles em casa, ou não vai ser feito o pedido comigo. Não é mais o conforto que vai valer a pena, agora é a experiência. Então, foi feito todo um investimento em tempo de entrega, eles aumentaram ou diminuíram raios de entrega para a comida chegar quentinha, eles fizeram investimentos em embalagens para a comida não vir toda remexida. Hoje tem embalagem que você pode colocar no micro-ondas, ou que você pode colocar no forno. Antes eram aquelas de alumínio, que você não poderia fazer isso. Então, foi feito... Crescemos juntos. Os restaurantes e o Primeira Mesa cresceram juntos, entendendo o que era preciso para a gente continuar sendo uma solução e entregar uma experiência muito bacana para os clientes, para os usuários em casa, que os fidelizassem, que os fizessem fazer aquele pedido novamente, que considerassem ir até o restaurante uma vez que os salões fossem abertos. Ludmila, a gente tem uma questão aí no mercado de aplicativos de entregas, inclusive uma questão que tem algumas questões judicializadas, mas como que fica o Primeira Mesa? A gente tem grandes empresas no mercado. Você acha que tem espaço para todo mundo? Como fica essa questão para vocês? Eu acredito que sim. Uma coisa que nós fizemos quando tomamos a decisão de começar com o delivery e o retirada para continuar sendo solução para os restaurantes nós não queremos virar o que os outros aplicativos de entrega e de delivery fazem. Nós vamos manter o nosso diferencial. A gente não pode tentar brigar com um gigante, não é o nosso core, não é o que nós fazemos.
Então, nós tínhamos que continuar fazendo um trabalho muito bem feito, continuar proporcionando essa experiência, mas a gente não podia perder o que o Primeira Mesa faz, que é controle. Nós controlamos, o restaurante consegue controlar o fluxo de pessoas, ele consegue controlar o horário. Nós não cobramos taxa nenhuma do restaurante. Ele só vai participar do delivery se ele tiver entrega própria. Se ele não tiver entrega própria, nós fazemos o trabalho com retirada. Tá. Então, vocês não são uma empresa de delivery, vocês gerenciam o delivery que o restaurante tem através da entrega própria. Exatamente. Se ele tiver entrega própria, quem paga pela taxa é o usuário que fez a reserva. Ok. Então, nós não oneramos o restaurante em momento algum. O usuário vai fazer o pagamento ali na hora, na maquininha do restaurante. Então, a gente também não segura nenhum faturamento para depois fazer esse pagamento mais para frente, que era muito comum isso nos outros aplicativos de delivery. Ele segura aquela receita por um período e depois aquilo é liberado. Então, o grande diferencial do Primeira Mesa sempre foi controlar e o restaurante escolher o que é estratégico para ele. Isso continuou. Ele escolhe quais são os horários que ele libera para as pessoas fazerem o pedido. Ele escolhe se ele quer que as pessoas vão retirar esse pedido ou se ele permite que a entrega vai ser feita. Ele escolhe o número de pessoas que vão fazer esse pedido. Eu escolho um exemplo. Eu escolho que às 7 horas da noite os pedidos que serão feitos vão ser para até 2 pessoas. Então, ele consegue controlar não só o fluxo, mas a quantidade que está sendo servida com o benefício Primeira Mesa. Dessa forma, ele consegue trabalhar conosco e não ter nenhum prejuízo, não ter nenhum problema. Ou seja, nós continuamos sendo solução para o restaurante, porque está literalmente nas mãos deles o controle do volume, do fluxo, do número de pessoas, de dia da semana. É ele que faz todo esse controle. A gente conversa bastante com o pessoal, inclusive aqui da região de Campinas, da Abrazel, e sempre eles estão nessa ida e volta, né? Fechamento, abertura. E muitos falam que hoje 60% do delivery é o que tem mantido alguns desses estabelecimentos. Outros não conseguiram isso, mas eu queria que você falasse hoje na visão, do ponto de vista do aplicativo que conseguiu, né, essa flexibilidade. Como você acredita que 2021 ainda o segmento de bares e restaurantes vai conseguir responder ao mercado? Eu acredito que todo o investimento do restaurante vai preciso ser feito em experiência. As pessoas ainda estão muito preocupadas em sair. Mesmo com o benefício que o aplicativo oferece, nós tivemos uma redução no número de reservas. Então, não é o benefício que faz com que as pessoas vão até o restaurante, é a experiência. E as pessoas continuam com muito medo de sair de casa. Então, como é que eu consigo dar a segurança para esses clientes e mostrar para esses clientes que é seguro você vir se alimentar aqui no meu restaurante? Então, eu acredito que todo o investimento que os restaurantes precisam fazer agora, que já vem fazendo há algum tempo, não só com a higienização do lugar, mas mostrar e provar que isso está sendo feito. Nós estamos vendo nas notícias de alguns bares e restaurantes que são fechados, que não estão sendo seguidos os protocolos. Isso é um número muito pequeno de restaurantes que fazem isso. A grande maioria estão seguindo os protocolos. Mas você precisa mostrar e, infelizmente, provar que ali é seguro. Então, o que eu entendo que vai acontecer em 2021 ainda é justamente continuar se adaptando para, em alguns momentos, você ter um volume menor no salão, investir no delivery, investe em experiência, investe em embalagem, porque isso, independente de ir e vir, isso é um novo negócio para você. Ele está representando um novo faturamento que você ou tinha um faturamento menor ou que não tinha representatividade nenhuma para você no passado. Então, eu acredito que o delivery e o retirada, né, o takeaway, ele veio para ficar. Eu acredito que os restaurantes precisam investir nas duas possibilidades. Existe uma terceira possibilidade também que vem crescendo bastante, que eles estão chamando de take and go. Você já deixa pronto
a alimentação, você só pega, paga e vai embora. É uma outra forma das pessoas irem até o seu restaurante. Já está pronto aquilo ali. Ele fica pronto, ele fica refrigerado, ele fica exposto. Você vai, pega, se serve e vai embora. Então, eu acredito que não pode mais colocar todos os ovos dentro da mesma cestinha. Eu acho que precisa investir no salão, precisa investir em delivery, precisa investir em retirada, precisa investir nesse take and go. Você não pode mais contar com uma única forma de receber os clientes. E o Primeira Mesa? Está preparado também, então, para não manter os ovos na mesma cestinha e atender o cliente que futuramente voltará ao salão e também aquele que optar por continuar no delivery? Sim, é a maravilha da tecnologia. Nós conseguimos fazer essa inversão em 2 minutos. Se o restaurante que estiver trabalhando comigo com um delivery me disser o salão está aberto, ele refaz toda a escolha de capacidade de fluxo dele, isso é passado para o meu time, é colocado online, pronto, em 2 minutos a gente conseguiu virar essa chave. O mesmo para quando a cidade entra em bandeira vermelha e não pode mais funcionar. As mesas que estavam abertas, em 1 minuto a gente consegue fechar e quem for fazer o trabalho conosco de delivery, de retirada, refaz todo o cronograma, refaz toda a capacidade e a gente reabre ele agora com a informação de que é delivery ou de que é retirada. É a cultura... Preparados. Nesse caso, Ludmila, é a saúde, a cultura, inovação e tecnologia tudo junto, né? Tudo junto, tudo junto. Tá certo, então eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite e espero poder conversar com você novamente. Olha, e depois desse bate-papo aí que mostra justamente essa veia empreendedora em que as pessoas precisam também, às vezes no meio dos processos, fazer modificações importantes e que elas também podem ter sucesso, a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa.